tarde a todos os vereadores, boa tarde a todas as vereadoras, vereadores online, comunidade que nos assiste. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereador Antônio Manuel, ele está com problema técnico de internet, já me comunicou. Justificado. Vereador Toninho da Saúde. Presente. Presente. Vereador Aleu da Silveira, presente. Vereador Daniel Antunes. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Presente. Vereador Jair Alexandre. Presente. Presente. Vereador Paulo Ferrarese. Presente. Presente. Vereador Juarez de Jesus. Ausente. Vereador Júlio Kaminski. Ausente. Vereador Manuel Rosenque. Presente. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Miguel Pierini. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones. Presente. Vereadora Roseli De Luca Pisolo. Presente. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a tua atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 2/3/2021, expediente. Projeto de Lei Complementar do Poder Legislativo, número PLC-PL 001-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Projetos de Lei Complementar do Poder Executivo, número PLC-PE 011-21, PLC-PE 012-21, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei do Poder Executivo, PE 019-21 e PE 020-21, de autoria do prefeito municipal. Requerimento número 78-21, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações 152-21, 153-21, 154-21, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação 155-21, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 79-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicações 156-21 e 157-21, de autoria do vereador Daniel Antunes. Indicações número 158-21 até 162-21, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Requerimentos 80-21, 81-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento 82-21, de autoria do vereador Juarez de Jesus. E requerimentos 83-21 e 84-21, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Memorando 109-2021. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste confirmar minha renúncia a um cargo de vice-líder do governo. O documento está em anexo, foi entregue em mãos ao secretário Vaguinho, que ouviu nossas explicações. Reitero que continuarei integrado à base do governo. Sem mais, para o momento, desde já agradeço, vereador Obadias Benones. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, a questão de ordem é só para registrar a minha presença. Obrigado, senhor presidente. Já está concedido, excelência. Ofício do Executivo 17-2021. Criciúma, 2 de março de 2021. Senhor presidente, com cordiais cumprimentos, apraz-me comunicar a Vossa Excelência e os nobres vereadores dessa colenda Casa Legislativa que o Executivo Municipal apresenta o vereador Márcio Darós da Luz para atuar como vice-líder do governo junto à Câmara Municipal de Criciúma a partir desta data. Colho o ensejo para revelar minhas expressões de apreço e admiração
antecipadamente Clésio Salvar, o prefeito municipal de Criciúma. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, solicito à Casa dispensa dos pareceres, vereador Kaminski, dos projetos do Executivo 19 e 20, que são as duas subvenções para o Palmeirinhas e para o Círculo Operário, que nós já fizemos a suplementação orçamentária anteriormente, não passou pelas comissões ainda, então eu peço dispensa dos pareceres PE 19 e PE 20. Em votação, a dispensa do parecer individual. Primeiro do PE 19 e 20. 19. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, a dispensa do parecer do PE 20. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, apenas destacando o que eu não destaquei anteriormente, que esse é um recurso que veio do deputado Ricardo Guidi e apenas confirmando o repasse, o vereador Salésio me lembrou agora. Então solicito a inclusão na pauta no dia de hoje, PS 19 e 20, presidente. Em votação, primeiro o projeto 19. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Do PE 20. A colocação da pauta no dia de hoje está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Presidente. Excelência, Giovana. Mandado. Desculpa, aqui às vezes está dando um delay. Eu quero pedir para que o presidente, por favor, repita. Foi pedido a inclusão de pauta agora? Do 19, individual, e em seguida ao 20. Das duas subvenções que o vereador Nicola Martins colocou na tribuna. Certo. Eu quero rejeitar a inclusão de pauta hoje por entender que esse projeto não foi avisado para a gente. Então, vou repetir a votação. Primeiro do projeto 19 e depois do 20. Em votação, o projeto de colocação de pauta do projeto número 19. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Contrário, senhor presidente. Um voto contrário da vereadora Giovana Mondardo. Em votação, a colocação de pauta do PE número 20. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Contrário, senhor presidente. O projeto foi com um voto contrário da vereadora Giovana Mondardo. Está rejeitada a inclusão do PE 19 e do PE 20 na pauta de hoje. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Para confirmar minha presença. Confirmado, excelência. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra a vereadora Giovana Mondardo. Todos os vereadores dispõem de 3 minutos e meio. Senhor presidente, primeiro quero cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os nobres vereadores de forma presencial e virtual. Mais uma vez manifestar que sou contrária à inclusão de pauta a projetos que muitas vezes somos surpreendidos aqui no plenário, não temos condições de avaliar o projeto com essa rapidez. Já falei isso numa questão de ordem, sei também que não era o espaço e agora faço aqui no horário político, mas não é disso que quero tratar. Hoje quero trazer mais uma vez essa questão que nos é tão grave, tão sensível, que é o coronavírus e a condição que ele se encontra no nosso estado, no nosso país, e trazer para conhecimento dessa casa os 6 vetos que o presidente Jair Bolsonaro criou em cima de uma medida provisória que foi publicada hoje no Diário Oficial. Vetos esses que são bastante preocupantes no que diz respeito ao que a gente gostaria, inclusive, de encarar como adequação aqui para as nossas cidades do enfrentamento ao Covid. Primeiro, tratando do veto que tinha sido aprovado por unanimidade na semana passada pelo STF, um veto que tratava sobre uma possibilidade de que os estados e municípios pudessem fazer, de fato, a aquisição de vacinas de forma independente e autônoma. Essa preocupação eu trago porque sei muito bem que o Executivo aqui de Criciúma tem verba para investir nisso, estava esperando essa articulação e essa possibilidade do governo federal liberar para que a gente pudesse fazer a aquisição assim que essas vacinas estivessem disponibilizadas. Infelizmente não será mais possível em decorrência desse veto. Chama atenção para isso mais uma vez.
O segundo veto tratava, sim, sobre essa possibilidade de vacinação mais facilitada, a aquisição da própria vacina Sputnik, que tem sido uma incessante busca, inclusive da nossa FECAM, né, da Federação dos Municípios de Santa Catarina. Infelizmente, também não conseguiremos mais em decorrência desse veto. Outro veto que obrigava o Ministério da Saúde questionar e sempre informar o Conselho Nacional de Secretários de Saúde em decorrência do que está acontecendo sobre o Covid, né, e poder sempre estar trabalhando em orientação com eles, também foi desobrigado. Outras desses vetos dizem respeito a publicar, por exemplo, transparências da vacina, transparências dos casos de Covid. Infelizmente, o que a gente vive a nível nacional impacta nos nossos estados, impacta nas nossas cidades. Gostaria de chamar a atenção dessa casa mais uma vez para que a gente possa, em conjunto, de forma coletiva, trabalhando com a comunidade, criar a independência dessa casa, junto ao Executivo, articulando formas, maneiras de direcionar a aquisição urgente das vacinas, inclusão dos profissionais da educação no plano de vacinação, e que a gente possa enfrentar tudo isso juntos, e que quero mais uma vez agora encerrar me solidarizando com todos aqueles que têm enfrentado no dia a dia as grandes dificuldades e problemáticas e as grandes perdas que a gente vem sofrendo em decorrência do coronavírus. Era isso, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Boa noite, presidente, demais da mesa, colegas vereadores e vereadoras, presencial e virtual. Quero aproveitar o espaço dessa tribuna nesta noite para expressar a minha solidariedade aos meus colegas que trabalham com eventos. Não sei se os colegas sabem, mas Daniel Antunes, por muitos anos, por décadas, é promotor, sou promotor e organizador de eventos, Criciúma e na região, e por conta da pandemia, há muito tempo, né, já esse ano que estamos aí parados, estou com clientes de organização de eventos, principalmente casamentos, que já transferiram a sua data por 3 vezes. E estão passando por um momento muito complicado, né, devido a essa pandemia. E nesse final de semana, né, nós tivemos um lockdown, ainda temos para o próximo final de semana ainda, e pessoas que se organizaram e muito próximo, né, dos seus eventos tiveram que mudar toda a sua logística, toda a sua organização. E eu quero dizer aos meus colegas, tanto promoters, pessoas físicas ou jurídicas, empresas, que colocam o gabinete 407 à disposição para que a gente possa também estar conversando. Soube que teve uma reunião na SIC, né, com o pessoal da gastronomia, e são milhares de empregos diretos e indiretos que são gerados por esses profissionais e que estão aí passando essa fase difícil, né, e que também precisam de um apoio. Colegas promotores, empresas, casas, restaurantes, o gabinete 407 está à disposição para conversarmos e abrirmos conversas e podermos estar aí vencendo esse momento difícil de pandemia. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina. Com a palavra, o vereador Toninho da Saúde. Toninho. Vereador Toninho da Saúde. Declinado. Declina. Obrigado. Com a palavra, o vereador Obadias. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras desta casa, os que estão aqui, os que nos assistem virtualmente, todos os cidadãos criciumenses, que Deus abençoe. Subo essa tribuna hoje para, primeiro, continuar o assunto que eu dei ontem, sobre as igrejas evangélicas que prestam um serviço com muita excelência para a comunidade, para as famílias, levando esperança
e também um trabalho muito dinâmico na questão da psicologia também, trabalhando principalmente nessa questão que nós estamos vivendo como a crise da pandemia. Outro assunto, senhor presidente, demais companheiros e colegas vereadoras, hoje pela manhã eu tomei uma decisão, talvez a mais difícil nessa curta carreira enquanto político, enquanto vereador, entendendo do peso do ofício, da carga que pesa sobre os ombros, além do mandato, além de participar da mesa diretora e outros demais trabalhos que nós temos aqui na casa, como comissões, representando essa casa lá no Paço também, na Comissão do Patrimônio, a gente definiu, diante de algumas conversas, abrir mão ou renunciar o cargo como vice-líder do governo. Não existe absolutamente nenhum tipo de crise instaurada ou vindo. Estamos muito bem, faço parte da base. O prefeito Clésio Salvário, no início do ano, nos fez o convite para estarmos aqui sendo vice-líder e a gente, naquele exato momento, entendemos que poderíamos atender e agora chegamos à conclusão que vamos dar um tempo. Está sendo muito bem aqui, vereador Júlio Kaminski, o Poder Executivo está sendo muito bem representado pelo vereador Nicola Martins, um colega que tem feito um trabalho muito interessante e bom em defesa do governo municipal. E deixo aqui essa minha fala e até escrevi algo aqui e faço questão de ler, além da carta que eu mandei e protocolei hoje à tarde. De manhã e à tarde tive uma conversa com o nosso querido secretário, o senhor Wagner, uma reunião interessante, e eu escrevi o seguinte: o governo municipal continuará tendo meu respeito, meu apoio, não há polêmicas nem rupturas, apenas uma decisão pessoal e que espero ser respeitado. Em tempo, agradeço o prefeito Clésio Salvário pela confiança em me depositar. Eu caminho por duas vias. Primeira via, a via da coerência. E a segunda via, a via da ética. Estas duas vias, continuarei caminhando por elas e elas darão norte ao meu mandato. Aqueles que depositaram sua confiança em minha pessoa e em toda a sociedade criciumense, digo que continuarei trabalhando com seriedade, que é o que exige, o que está sobre mim, está sobre essa responsabilidade de ser um vereador e representar bem e ser a voz de Criciúma. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos e obrigado pela compreensão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Declino, senhor presidente. Declino. Declinou. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vamos ver se ele já conseguiu entrar, estava com problema tecnicamente. Justificado. Vereador Aleu da Silveira declina. Vereadora Giovana Zanetti. Declino, presidente. Declina, vereador Márcio Darós. Declina, vereador Nicola Martins. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Não iria fazer uso da palavra hoje, mas ao chegar no plenário, fiquei muito contente com o presente que recebi. Tinha um pacote ali no meu espaço, e a hora que eu abro eu recebo, primeiro eu vejo que o remetente é o empresário Salim Matar, um dos maiores empresários desse país, que foi fundador da Localiza, uma empresa mundialmente conhecida, e um livro, Ensaios de Roberto Campos, A Constituição contra o Brasil, um livro que o Salim Matar encaminha com o seguinte recado: prezado vereador Nicola, parabéns por sua atitude cidadã se elegendo vereador, desejo-lhe muito sucesso em seus desafios em prol do município de Criciúma, este poderá ser o primeiro passo de uma brilhante carreira, estarei torcendo por você. Roberto Campos tinha razão, nossa Constituição já nasceu ruim, mesmo tendo sido denominada Constituição Cidadã. Foi elaborada num momento de revanchismo contra os militares e romantismo socialista. Ela já cumpriu o seu papel e acredito que precisamos de outra para os novos tempos. Abraço, Salim Matar, direto de Belo Horizonte, de seu escritório. Apenas registrar esse presente que me deixou muito contente e honrado por parte do empresário Salim Matar. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Roseli De Luca.
Roseli, liga o microfone, por favor, Roseli. Declino, senhor presidente. Declinando. Com a palavra, o vereador Miguel Pierini. Boa noite, senhor presidente, pessoal da mesa, nobres colegas vereadores. Alguns dias atrás subi nessa tribuna, feliz da vida aí por o nosso governador ter falado em liberar a licitação da 4ª etapa do anel de contorno viário. E hoje eu tive uma triste notícia quando eu li no 48 que está tudo emperrado já. Novamente está emperrada a questão ambiental, a desapropriação ou apropriação, não sei. Isso para mim, eu considero uma vergonha para o povo criciumense, porque é uma obra que nós estamos esperando há mais de 30 anos, presidente. E eu acho que temos que marcar comissão de obras. Convido o senhor presidente também para a gente ir até Florianópolis e realmente ficar lá no pé deles e dar umas agulhadas neles lá. Porque se a gente esperar, eu acho que vai levar mais 30 anos e só são 2,6 quilômetros. Obrigado, senhor presidente. Estará inteiramente à disposição, excelência. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, falar um pouquinho sobre o decreto do governador e principalmente na entrevista hoje do prefeito na Rádio Eldorado, falando sobre o transporte público aqui com relação à lotação. Sem dúvida nenhuma, o prefeito tem total razão quando um decreto do governador que estabelece 50% em cada ônibus, 50% de passageiros. Se um ônibus tem 50, teria que ter no mínimo mais 2 ônibus, mais um ônibus ali para compor, para repor, na verdade, os demais passageiros. Mas não ocorreu até porque as empresas não têm um número suficiente de ônibus para atender essa demanda. Assim também ocorre, senhor presidente, demais vereadores, com as igrejas. Ele estabeleceu 25% da capacidade do templo. Para nós atender a demanda, o número de pessoas, tanto as evangélicas quanto as católicas, imagine a quantidade de cultos ou missas que vai ter que se fazer para atender as pessoas. E, graças a Deus, as pessoas elas têm procurado a sua fé no momento dessa pandemia, sem dúvida nenhuma. O que sustenta o ser humano é a sua fé em Deus, que traz uma renovação, que traz uma esperança de dias melhores. Por quê? Porque a gente tem visto aí a situação que ocorre no Brasil inteiro. A Giovana Mondardo citou ali a respeito do veto do presidente, mas eu gostaria de lembrá-los que ano passado o governo federal, só em Santa Catarina, liberou 2 bilhões para o estado de Santa Catarina. A pergunta que se faz, onde é que estão esses 2 bilhões? Foi habilitado alguns leitos de UTIs em todo o estado, foi habilitado na época, depois o próprio governador desabilitou vários leitos de UTI. Então, a pergunta que se faz, será que eles não estavam sabendo desta situação que iria ocorrer, essa segunda onda do Covid-19? Será que eles não sabiam? Cadê o recurso financeiro? Cito aqui o prefeito Clésio Salvaro, que eu acompanhei, e o vereador Paulo, na época. Nós vimos um investimento lá que hoje até serve como um hospital retaguarda ali no Rio Maina, quando foi uma parte investido lá naquele hospital e que vai ser habilitado agora, as informações que se tem, para mais 20 leitos de UTI ali no Hospital Rio Maina. Então, só para lembrar a todos, as pessoas fazem decreto e parece-me que eles fazem decreto justamente nos seus escritórios sem saber a realidade
da situação lá na ponta, né? No caso do transporte coletivo, quando se decreta 50% de passageiro, mas não se viu se aquela empresa tem ônibus suficiente para suprir a demanda. Era isso, senhor presidente, só para nós refletir um pouco. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e ao público que nos assiste através das mídias sociais. É lamentável ter que usar esse espaço político para tratar desse assunto, mas hoje nós tomamos conhecimento, através das redes sociais, que está sendo propagado informações inverídicas acerca da postura desse vereador no que diz respeito ao projeto de lei que extinguia no município a eleição para o cargo de diretora em escolas municipais. Logo, eu utilizo desse espaço para informar que mencionado projeto de lei deu entrada nessa casa na legislatura passada, quando sequer eu estava vereador. E diga-se de passagem, a referida matéria foi rejeitada pelos vereadores. Sendo assim, ao receber uma mensagem em suas redes sociais, antes de compartilhá-las, verifique a autenticidade da mesma, para não incorrer em crimes. Informo que providências estão sendo tomadas a fim de responsabilizar os responsáveis, seja na esfera civil ou seja na esfera criminal. Era isso por hoje, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando. Declina. Com a palavra, o vereador Manuel Rosenck. Declino, presidente. Como é que é, vereador? Declino. Declinou. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. 10ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Requerimento 76-2021, autora vereadora Giovana Vitor Mondardo. Realização de audiência pública de forma virtual devido à urgência do tema, bem como pelas restrições legais impostas pelas medidas de prevenção, para discutir volta às aulas e agravamento da pandemia do Covid-19 na data de 4 de março de 2021, quinta-feira, às 18 horas, com a participação e convite a toda a sociedade e realizada através do sistema e ferramentas de internet da Câmara Municipal. Tal audiência vai ao encontro da necessidade de estimular a reflexão e construir encaminhamentos coletivos para garantir segurança para alunos, profissionais da educação e comunidade em geral, contribuindo com o poder público no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Para tanto, propõe-se convidar representantes das secretarias municipais de saúde e educação, núcleos de pesquisa sobre o tema, representantes de pais e profissionais da educação, bem como estimular a participação da comunidade em geral. Informo aos senhores ter consultado a viabilidade técnica da realização de reuniões amplas de forma virtual junto aos técnicos desta casa, sendo compreendida como viável pelos mesmos. Conforme a ordem de inscrição do requerimento que foi passado para o dia de hoje, com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, a todos os colegas vereadores, a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, parabenizar a minha xará Giovana pelo requerimento. Acho que é um momento oportuno para a gente discutir. Eu acho que a preocupação nossa dessa casa e de todos tem que ser pela saúde e pela segurança das crianças, de todos os profissionais que estão trabalhando nesse momento de volta às aulas. Enfim, nós sabemos que é importante garantir, eu penso nesse requerimento, a participação da gerência regional também de educação, não só da municipal, né, da Secretaria Municipal de Educação, mas também da Secretaria Estadual. Eu penso que das escolas particulares também, aí eu não sei se a Giovana enviou o convite, né, se a vereadora Giovana não enviou, mas que essa casa faça esse envio, né, para todos, principalmente dos especialistas em saúde também, para que a gente possa discutir. Eu penso que é um momento que a gente tem realmente que discutir esse assunto. Pelo que a gente está vendo, tem opiniões diversas, tem alunos, tem pais que ainda continuam com os filhos em casa, tem outros que acham que nunca deveria ter fechado, enfim, que a escola tem que estar ali, está aberta. Então, tem
um meio termo e a gente tem que buscar uma solução segura para todos, né? E é bem importante esse requerimento e a gente garantir essa participação de todos nesse momento dessa audiência pública que já tem minha aprovação e minha participação. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jair. Senhor presidente, eu também quero parabenizar a vereadora Giovana. É Giovana, né? A outra é Giovana. Pelo requerimento, só acho que esse requerimento ele deveria vir antes, né, do início das aulas, porque as aulas já se iniciaram, né, e o que a gente observa é que o protocolo que foi estabelecido pelo Estado, juntamente com a Secretaria de Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Educação do município, está sendo cumprido, né? Eu tenho uma netinha que está na escola também, e ela, mesmo sendo de 4 anos de idade, ela tem que ir com a máscara dela certinho, né? Todo o distanciamento, antes de entrar, tem todo o protocolo que tem que fazer, né? Então, eu vejo esse requerimento, viu, vereadora? É importante se fosse feito antes do início da aula. Hoje, eu acho que é chover no molhado, acho que é levantar novamente uma situação, uma polêmica que as escolas hoje já estão andando, tanto do município, quanto do Estado, quanto os particulares. Imagine só porque uma audiência, quando se faz uma audiência, tem todo um encaminhamento daquela audiência, né? E esse encaminhamento, entendo eu, que é fundamental. Agora, se nesse encaminhamento for para fechar as escolas municipais, vai gerar uma confusão enorme, né? Uma parte, senhor vereador. Cedo a parte, sim, vereadora Giovana. Obrigada, vereador. Eu entendo a preocupação, também era uma preocupação muito antiga nossa, né, de poder gerar esse movimento, e nas condições que a gente tinha, a gente queria avaliar, e foi nos anunciado que havia essa retomada com segurança. O que a gente pôde identificar ao longo dessa retomada é que muitas escolas não seguem o mesmo protocolo. Não necessariamente elas deverão seguir o mesmo, mas acho que a frequente avaliação de um protocolo seguro, de avaliação, enquanto nós, grandes fiscalizadores que somos e precisamos cumprir esse papel, de monitorar e acompanhar essa retomada segura, né? Também acredito que muitas escolas têm seguido, eu não discordo disso, não é para a gente decidir fechar as escolas ou abrir, né? Eu acho que a condição desse momento é em que muitas pessoas não têm como voltar a trabalhar, se a gente não tem creche ou escola aberta, a gente precisa decidir uma retomada segura. E ainda que a gente esteja no meio do caminho, trocar a roda do carro com o carro andando, com certeza, mas tenho convicção de que vai contribuir. E já quero aproveitar e dizer que as considerações da vereadora Giovana também serão atendidas, porque já estava no nosso radar, e é bem importante que a gente possa fazer esse acompanhamento, vereador, por entender que as condições da classificação de risco também mudam, né? Quando a gente retornou, a gente estava na classificação grave e agora estamos na gravíssima, né? Ok. Então, senhor presidente, como eu falei, acho importante fazer isso. Eu só acho, né, minha opinião, o meu modo de ver é que realmente já está andando, né, já está caminhando, e o que eu tenho percebido é que está dentro do protocolo estabelecido tanto pelo Estado, Secretaria de Vigilância Sanitária, quanto do próprio município. É isso, senhor presidente. Muito bem. O requerimento continua em discussão. Discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Ferrarese. Eu quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Vereador Pastor Jair, acredito que essa audiência pública precisava ter acontecido, quem sabe, dias antes ou mês antes. Mas importante que vai acontecer. Nem todas as decisões encaminhadas por uma audiência pública
são acatadas pelos nossos gestores. Eu acredito que essa audiência pública vai contribuir, esse debate da audiência pública vai contribuir. Aqueles que não estão bem atendendo os protocolos, com certeza vão melhorar, vão ouvir, vão buscar conhecimento, vão estar atentos às pessoas que conhecem educação, às pessoas que conhecem da saúde na cidade, os cuidados que deve ter. E acredito sim que vai contribuir essa audiência pública. Parabéns a Giovana Mondardo, vereador, por esse encaminhamento. Sou a favor do seu requerimento. Requerimento continua em discussão. Uma parte, senhor presidente. Não, a parte não, excelência. Você vai discutir o requerimento, porque o tempo do vereador Paulo Ferrari já encerrou. Mas você pode discutir o requerimento. Sim. Com a palavra, o vereador Toninho da Saúde. Queria parabenizar a vereadora Giovana Mondardo pela iniciativa. Eu acho, sim, que é bastante pontual o seu requerimento. Sou plenamente favorável. Eu acho que o momento é para discutirmos, sim. E estarei presente. Eu acho, sim, que a Câmara e todos nós temos que estar realmente unidos para que possamos diminuir esse alto índice e estar cada vez evoluindo mais de grave para gravíssimo. Então, independente, estamos de acordo, estamos juntos. Eu acho que nós estamos de parabéns por ter solicitado essa audiência. Estamos juntos aí. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 77-2021, autora a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre medidas de atendimento psicossocial voltado aos profissionais de saúde da rede municipal. Existe programa ou iniciativa de acompanhamento e suporte psicológico para profissionais de saúde na rede municipal? Se sim, quais são? Existem dados sobre o aumento do número de atendimento em saúde mental entre profissionais de saúde durante a pandemia do Covid-19? Se sim, quais são? Foi elaborada campanha específica de prevenção em saúde mental para profissionais da saúde? Se sim, quais são as medidas adotadas? Há divulgação de serviços de atendimento em saúde mental para profissionais de saúde? Se sim, quais as formas de divulgação? O requerimento está em discussão. Senhor presidente, gostaria de discutir. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Muito obrigada. Nobres vereadores, vocês têm acompanhado provavelmente que nas últimas semanas tenho dedicado o meu trabalho legislativo em torno de medidas de enfrentamento, de requerimentos, de indicações e de PLs também em torno do enfrentamento ao Covid-19. Não podemos esquecer que durante essa pandemia, aqueles que seguraram o osso do peito, que é o que eu costumo dizer, foram os profissionais da educação e os profissionais da saúde, que muitos se contaminaram, que perdemos a vida de muitos, inclusive. O Brasil hoje representa mais de 80% dos profissionais de saúde contaminados de todo o mundo. É o país com maior proporção de profissionais de saúde contaminados. Então, é importante dizer que, diante do trabalho dos profissionais de saúde, existem muitas e muitas dificuldades, dentre elas o próprio atendimento, as mudanças de escala, o medo de se contaminar, o medo de contaminar a própria família, perder tantas pessoas rotineiramente, muitas vezes a própria escassez de recursos também para o trabalho cotidiano. Nesse sentido, solicito a aprovação dos vereadores para... vereadora. Vereador. Primeiramente, elogiar e parabenizar o teu requerimento. Esse requerimento, na verdade, um requerimento parecido com este, foi solicitado no passado, desse acompanhamento psicológico, para os profissionais na área de saúde. Se não me engano, foi a Giovana que fez, a Giovana Zanetti, as duas Giovana praticamente fizeram um requerimento parecido. E, sem dúvida nenhuma, o profissional na área de saúde, até o agente de saúde ali, aquele que acompanhou desde o início, sem dúvida nenhuma, precisa desse acompanhamento. Eu acredito que a Secretaria de Saúde colocou já os profissionais para fazer todo
o acompanhamento psicológico a esses profissionais na área de saúde. Eu acredito, viu, vereadora Giovana, mas parabenizo o seu requerimento, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo esse requerimento. Obrigada, vereadora. É justamente para isso que a gente faz esse requerimento, porque a gente ainda escuta muitas pessoas reivindicando e reclamando no dia a dia, né? Como está sendo feito esse acesso, e essa é a minha grande preocupação. Por isso, o requerimento que diz respeito a ter informações sobre isso, para que mais para frente a gente possa reivindicar a visibilidade dessas campanhas, que tenho certeza que o Executivo também tem interesse de adequar e principalmente de enfrentar essa dificuldade, esse desafio que é garantir a qualidade de vida desses profissionais de saúde, garantir a saúde mental desses profissionais que tanto fizeram, fazem e farão ainda por nós ao longo desse ano aí, que provavelmente ainda estaremos encarando o coronavírus. Muito obrigada. Então, peço humildemente a aprovação de todos os colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 78-2021, autor vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, SENAD, solicitando informações sobre recursos e diretrizes adotadas para a liberação de valores para projetos de políticas antidrogas existentes no município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 152-2021, autor vereador José Paulo Ferrarese. Recuperação da pavimentação asfáltica da rua Sebastião Malcil da Cunha Campos, nas proximidades da Casa 110, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação 153-2021, autor vereador Paulo Ferrarese. Construção de uma lombada física na rua Sebastião Alceu da Cunha Campos, nas proximidades da Casa 110, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação 154-2021, autor vereador Paulo Ferrarese. Pavimentação asfáltica na rua vereadora Cássio Alfredo Vilainho, localizado no loteamento Anita Garibaldi, bairro Fábio Silva. Indicação 155-2021, autor vereador Nicola Martins. Reparos na Boca de Lobo, localizada na calçada do canteiro central da Avenida Centenário, em frente a 1001, próximo ao Banco Santander. Requerimento 79-2021, autor vereador Juarez de Jesus. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de criação de jardim sensorial do Parque Turístico e Ecológico do Mirante. O requerimento está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras e ao público que nos assiste através das mídias sociais. Vereadores, hoje em Criciúma, é verdade que nós temos belos parques, porém nós ainda deixamos a desejar na questão da inclusão. Então, o jardim sensorial é um caminho de novas possibilidades para as pessoas com deficiência. Serve para estimular o tato através das texturas das plantas, a audição através das fontes de água, a visão através das cores e, finalmente, o olfato com os aromas das espécies. Parece algo simples, porém indispensável para o tratamento, principalmente dos portadores de TEA, transtorno do espectro autista. É uma forma de estímulo que proporciona um ambiente bonito em contato com a natureza, que, sem dúvida nenhuma, será relevante na vida dessas pessoas e também para a visitação do público em geral. Conforme a Elaine Cardoso, que é uma voluntária do GAIC, Grupo de Autismo e Inclusão de Criciúma e região, um parque sensorial, senhor presidente, pensado, desenvolvido num formato de lazer inclusivo e socioeducacional, possibilita o desenvolvimento do potencial funcional da criança com TEA. Dessa forma, o parque aborda toda a esfera biopsicossocial, focando nos aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais da criança com TEA. Senhor presidente, caso possível,
gostaria que fosse incluso também nesse requerimento a possibilidade, além do jardim sensorial, um parque inclusivo. E gostaria também de pedir aos vereadores a aprovação do requerimento. Era isso, senhor presidente. O requerimento é de sua autoria, excelência. Automaticamente já será atendido de pleno. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola. Vereador Juarez, eu gostaria de saber a possibilidade de o vereador, inclusive no requerimento, anexar exemplos, algum exemplo que haja no Brasil de jardim sensorial para servir de exemplo para a prefeitura nessa sugestão, nesse requerimento que o senhor faz. Parabéns pelo requerimento. Vossa Excelência aceita a colocação do vereador Nicolas, vereador Juarez? Sim, com certeza. Então será atendido também. O requerimento está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 156-2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes. Pintura de faixa de pedestre na rua Valentim Pizete, cruzamento com a rua Indaial, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 157-2021, autor vereador Daniel Antunes. Repintura da faixa de pedestres localizada na rua Indaial, de frente à Escola Municipal José Cesário da Silva, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 158-2021, autor vereador Júlio César Kaminski. Limpeza e manutenção das bocas de lobo localizadas na rua José Manuel Simão, bairro Mina Brasil. Indicação 159-2021, autor vereador Júlio Kaminski. Repintura das faixas de pedestres e demais sinalizações referentes à velocidade por toda a extensão da rua Abílio Paulo José de Pata e Dolário dos Santos, Centro. Indicação, autor, vereador Júlio Kaminski, repintura das faixas de pedestres por toda a extensão da rua Celestina Zires Rovares, Centro. Indicação 161-2021, autor, vereador Júlio César Kaminski, reparos na boca de lobo localizada na rua Padre Estanislau Cizeski, ao lado do Container Food Park, bairro Próspera. Indicação 162-2021, autor, vereador Júlio César Kaminski, reparos no asfalto que está cedendo na Avenida Centenário, trecho entre os bairros Operária Nova e Santa Bárbara, de frente ao Confere Vistoria. Requerimento 80-2021, autor, vereador Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de realização de estudo em relação ao incentivo ao comércio do bairro Próspera, na rua Oswaldo Pinto de Veiga, do início da Praça Chaminé Sesostres de Resende Correia até a rótula do supermercado Manente, para a criação de uma caneleta com modelo da rua 6 de Janeiro ou Coronel Pedro Benedetti. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Presidente, boa tarde ao senhor, ao secretário, Obadias, compõe a mesa, as vereadoras, os vereadores, todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, subo à tribuna e peço permissão para que eu, nessa mesma linha, eu possa citar os outros requerimentos que aqui estão, por referir-se o mesmo objeto. Isso elimina, de certa forma, que eu subo mais 3 vezes aqui na tribuna, que eu vejo desnecessidade. Só lembrando que a votação será individual. Perfeitamente. Só para poder, porque daí eu já não preciso estar votando toda vez aqui. Senhor presidente, sempre que fugir do tema, porque o tema é o mesmo, na realidade. Senhor presidente, eu peço a aprovação dos vereadores e vereadoras, exatamente porque nos últimos dias eu tenho trazido bastante requerimento propositivos em frente a problemas de pandemia e tudo mais. A gente está procurando trazer alternativas para fomento do comércio, fomento do investimento, do empreendedor, buscando alternativas para que a gente possa contribuir com sugestões, ideias, que possam ajudar o desenvolvimento socioeconômico desse município. Esse requerimento, ele visa um estudo, uma análise daquela região do bairro Próspera, entre as duas rótulas, a Chaminé e aquela rótula em frente do IACAP,
que propõe toda uma descentralização, de certa forma, do comércio, ou melhor dizendo, contribuindo para que os bairros possam ter desenvolvimento e valorização do seu comércio, estimulando o consumo propriamente dito. E esse requerimento ele visa esse estudo, transformar aquela região, analisar a possibilidade desse investimento. Nós temos aqui o exemplo da 6 de janeiro, da Henrique Lage, onde houve uma redução da pista, onde passa o veículo naturalmente, sem maiores problemas, podendo passar o transporte coletivo, tudo normal. Né? Porém, fazendo com que aquela localidade passe a criar um ambiente apropriado para que o comerciante possa investir e o consumidor possa aproveitar aquele local e estimular o consumo através dessa localidade. Proponho isso para o Rio Maina, proponho isso para a região do bairro Próspera. A Santa Luzia tem algumas peculiaridades por conta da ligação que existe entre as pontas. Proponho também, através de requerimentos, que vai ser lido na sequência, todos os critérios que estão adotados hoje para o incentivo à agricultura familiar, e aí eu poderia citar a 4ª linha, especificamente, por ter realmente uma atuação muito forte naquela localidade. Então, os requerimentos que trago a essa casa nos dias de hoje, ele tem esse condão: estimular o comércio, descentralizar e, ao mesmo tempo, estimular, seja no Rio Maina, seja no bairro Próspera, seja na Santa Luzia, na 4ª linha, através da agricultura familiar especificamente. Então, eu peço aos senhores, às senhoras, que observem esses requerimentos, aprovem, para que a gente possa também contribuir para o desenvolvimento com possibilidades, com alternativas. Repito, os requerimentos nem sempre são no sentido de cobrança, mas também nós podemos utilizar essa ferramenta para apresentar alternativas, trazer sugestões, ideias, para que a cidade, especificamente Criciúma, possa crescer socioeconomicamente falando. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Presidente, nobres colegas, vereador Kaminski, parabéns pelos requerimentos 80 e 81, referentes à Próspera e Rio Maina. Realmente o Open Shopping da Coronel Pedro Benedetti, as ações realizadas na 6 de janeiro são realmente exemplares e ajudam na descentralização da nossa cidade. A gente vê que grandes cidades do mundo, elas realmente descentralizaram. Isso ajuda na mobilidade urbana, isso ajuda no desenvolvimento do município. Tem várias ações bem possíveis de serem realizadas e que vão descentralizar a cidade de Criciúma. São pequenas ações, pequenos modelos de possibilidades a serem realizadas, pequenas intervenções urbanas que podem ser realizadas nos municípios, e Criciúma tem 6 macro-regiões. Então, se nós trabalharmos cada vez mais para que as distâncias sejam encurtadas para a educação, para a saúde, para comércio, para a indústria, para ter emprego nesses espaços, a gente vai melhorar a mobilidade urbana da cidade, a gente vai melhorar a qualidade de vida dos cidadãos criciumenses. Então, parabenizar, conte com o apoio, inclusive no Paço Municipal, para a gente poder auxiliar em projetos, em ações, ajudo na articulação, porque nos 20 compromissos que eu coloquei com Criciúma lá na eleição do ano passado, eu coloquei um deles, que é descentralizar Criciúma de verdade, justamente pensando nesse ponto da descentralização da cidade, porque Criciúma está crescendo e a gente precisa analisar. A gente olha casos de São Paulo, casos de outras grandes cidades que nós temos no Brasil, que concentraram as ações no centro e a gente tem grandes problemas de mobilidade urbana. Então nós temos, desde já, pensar Criciúma de forma descentralizada. Concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador. É bem isso. Na realidade, esse é o raciocínio, né? Nós estamos tratando de mobilidade, nós estamos descentralizando. A cidade de Criciúma, ela é extensa, né? Então, ela tem, e ela divide-se em macro-regiões que realmente tem possibilidade muito forte de desenvolver as suas localidades com a exploração da própria localidade. Ela tem esse viés, a
a geometria da cidade ela proporciona essa ideia, né? E vejo isso como, de fato, uma grande alternativa, né? Você fala de saúde, educação, e, de fato, você começa a valorizar aquela região, você otimiza esses trabalhos, gera receita para o município, porque nós também precisamos que o município tenha receita para poder proporcionar aquilo que é obrigação do poder público, né? Seja a educação, seja a segurança, seja a saúde. O teu raciocínio está perfeito, eu agradeço, sim. Acho que é importante a gente construir em conjunto, e essa casa ela pode, sim, aproveitar essas ideias, né, essas sugestões, e todos os vereadores, viu, senhor presidente, em conjunto, poder abarcar isso, né, fazer com que a gente possa estabelecer. Quando a gente fala muito, e aí eu fiz outro dia um comentário ao vereador Arleu, né, parabenizando por não se preocupar com, é claro que ter gestão, mas não se preocupar efetivamente com muitos detalhes, mas talvez nós possamos apresentar estudos reais, né, mostrando como alternativa e como sugestão para o poder público. Obrigado, vereador, é isso mesmo. Obrigado, vereador, pela parte. E só lembrando, teve recentemente um comercial de uma construtora de Criciúma, e que ela não estava errada, ela estava buscando lucro, buscando o seu espaço, e que a propaganda dizia: eu quero morar no centro, pertinho de tudo, de escolas, na rádio acontecia isso, no centro, pertinho de tudo, das escolas, do comércio e tudo mais. Mas é exatamente isso que é o problema da mobilidade urbana da nossa cidade. A construtora, repito, não está errada, está vendendo o seu empreendimento, mas nós temos que pensar a cidade a longo prazo. É curtinha, presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 81-2021, autor vereador Júlio Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de realização de estudo em relação ao incentivo ao comércio do bairro Rio Maina, na Avenida dos Imigrantes, de uma rótula até a outra, para a criação de uma rua de modelo das ruas 6 de Janeiro ou Coronel Benedetti. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 82-2021, autor vereador Juarez de Jesus. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a possibilidade de elaboração de legislação municipal relacionada à TCDRS, taxa de coleta e destinação de resíduo sólido. Não são raras as vezes que o sujeito passivo da TCDRS, contribuinte pessoa física, na qualidade de empreendedor, pessoa jurídica, utiliza o seu endereço residencial tão somente para fins de correspondência, não desenvolvendo qualquer atividade empresarial no local. Nesses casos específicos, considerando a forma de cálculo prevista pela Lei Complementar número 287/2018, o uso do imóvel é considerado comercial por parte da municipalidade, o que pode provocar aumento considerável no valor do TCDRS. Desse modo, questionando acerca da possibilidade de elaboração de legislação municipal, no sentido de considerar, nesses casos específicos, o uso do imóvel como residencial e não comercial, como vem sendo utilizado pela municipalidade, vez que inexistem atividade empresarial no local. O requerimento está em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras e público que nos assiste através das mídias sociais. Então, esse requerimento surgiu devido às demandas que têm chegado até o gabinete de profissionais, de pessoas que realmente chegam até aqui reclamando da sua taxa de lixo. E a gente começa a investigar, porque ele começa reclamando: olha, na minha rua parece que eu pago mais do que todo mundo. Parece que a minha taxa de lixo, né, a minha TCDRS, que é a taxa de coleta e destinação de resíduo sólido, parece que eu estou pagando pela rua inteira e não sei o que está acontecendo.
e a gente começa a avaliar e ver que realmente é alguém que tem uma empresa, um empreendimento, uma microempresa, e levamos essa situação até Potelec, Aldinei Potelec, e ele mesmo já estava meio que discutindo essa situação, e a gente achou por interessante fazer um requerimento pedindo para que realmente o Executivo faça a elaboração de uma lei que venha a colaborar, né, com essas situações. Eu vou dar um exemplo: um fotógrafo, ele cria uma empresa, uma microempresa, para ele poder trabalhar, mas ele não produz a taxa, ele não produz o lixo. Então, por que ele paga triplicado essa taxa? Da mesma forma, alguém que trabalha com transporte escolar, ele não produz lixo. E por que a taxa dele vem a mais, né? Então, é nesse sentido que eu venho provocar esse requerimento. Gostaria do apoio dos vereadores para aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe, requerimento 83/2021, vereador Júlio Kaminski, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de implantação de um mercado público na localidade do bairro Pinheirinho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 84/2021, autor vereador Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: quais os incentivos atuais para a agricultura familiar do município de Criciúma? Existe algum estudo para a criação de maior incentivos de políticas públicas para as regiões agrícolas? O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de solicitar a esta Casa Legislativa nota de condolência aos familiares da senhora Zeta Machado. A Zeta era defensora dos animais da nossa cidade, fazia um bom trabalho, sempre defendendo os animais de ruas aí. Então, gostaria de solicitar, senhor presidente, a nota de condolência através da Casa Legislativa. Será atendido, excelência. Obrigado. Terminado o grande expediente, não havendo matérias para a ordem do dia, vamos confirmar o quórum. Vereador Antônio Manuel, com técnica justificada de internet. Vereador Toninho da Saúde. Presente. Presente. Vereador Aleu da Silveira. Presente. Vereador Daniel Antunes. Presente. Vereadora Giovana Zanetti. Presente. Presente. Vereadora Giovana Mondardo. Presente. Presente. Vereador Jair Alexandre. Presente. Presente. Vereador Juarez Paulo Ferrarese. Microfone. Presente. Presente. Vereador Juarez Jesus. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Manuel Rossenck. Presente. Presente. Vereador Márcio Darós. Presente. Vereador Miguel Pierini. Presente. Vereador Nicola Martins. Presente. Vereador Obadias Benones. Presente. Vereadora Roseli De Luca. Presente. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 8 de março, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos, uma boa semana.